Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição, és Senhor, meu Senhor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise sem faltar, sempre de nele confiar. Sempre de nele confiar. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição, és Senhor, meu Senhor, meu Senhor, és Senhor. E só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição, és Senhor, meu Senhor. Que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição, és Senhor, meu Senhor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição, és Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Olá, igreja, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Igreja Batista Vida, junto com o Projeto Capital.
Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre injustiça. Essa é a terceira mensagem do mês de julho. Espero que vocês estejam gostando muito até aqui. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês e gostaria muito de poder estar perto, de poder abraçar e de poder falar com cada um da igreja. Espero que vocês estejam gostando muito dessa série, que seja um momento para refletirmos e para poder saber como que nós devemos agir com as pessoas. Que Deus possa tocar o nosso coração e que a gente realmente entenda o significado de injustiça, de justiça à luz da palavra. E eu queria fazer uma oração agora. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, estou aqui diante de Ti, te pedindo para abençoar todas as famílias, todas as igrejas, para que nós possamos a cada dia mais saber de Ti, clamar a Ti, clamar pela Sua justiça e estarmos mais próximos do Senhor, mesmo que em um momento tão complicado como esse. Senhor, agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
Olá, é muito bom estarmos juntos em mais um domingo para cultuarmos ao nosso Deus. Eu confesso que esse negócio de culto online tá me deixando maluco. Eu não vejo a hora de ver as pessoas, de abraçar, de conversar, de comer junto. Eu tô com muita saudade de reunir a igreja. Eu acredito que você também. Mesmo assim, durante esses cultos online, eu espero que Deus esteja falando imensamente ao seu coração. Eu espero que essa série sobre injustiça, eu espero que ela confronte o seu coração assim como Deus, através dessa série, através dessas mensagens, está confrontando o meu. E nós falamos no nosso primeiro domingo sobre injustiça social. No domingo passado, o pastor Heber trouxe uma mensagem sobre injustiça moral. E hoje a gente vai falar sobre injustiça racial. E antes que você me diga, olha Alex, racismo não existe, racismo é uma coisa do passado, dos escravos. Pergunte para um amigo seu de cor negra. Pergunte a um amigo seu, você sofre racismo hoje? Você tem alguma história de racismo para contar? E gente, se prepara, porque é impossível um negro na nossa sociedade não ter uma história muito triste de racismo. Eu tenho um amigo que todas as vezes que ele ia jogar bola, ele ia de camiseta polo. E a gente perguntava, por que você vai de camiseta polo? E ele falava, não, é porque minha mãe fala para eu me vestir sempre bem, para que nenhum policial ou ninguém ache que eu sou bandido. Gente, hoje eu estava ouvindo podcast sobre o assunto e pessoas negras são perseguidas dentro dos mercados pelos seguranças, porque as pessoas ficam de olho, desconfiam por causa da sua cor. Existem histórias de pessoas que foram impedidas de entrar nas suas próprias casas. Gente, coisas acontecendo hoje, nem se fale o que aconteceu com George Floyd no dia 25 de maio, que foi morto por causa de racismo. Gente, o racismo ele é algo real. E nós como igreja, nós como cristãos, precisamos entender de uma vez por todas que a gente não precisa apenas amar os negros, nós precisamos lutar pela causa deles. Porque muitas pessoas falam, mas a gente não tem que se preocupar com racismo, somos todos iguais. Eu não odeio nenhum negro. A questão não é essa. Nós, além de amar os negros, nós precisamos lutar pela causa deles. A igreja não precisa apenas se levantar para dizer que somos iguais. Nós precisamos nos levantar para dizer que existe um grupo que não está sendo tratado com igualdade. É isso que eu gostaria de trabalhar nessa mensagem. É isso que eu gostaria de ler com vocês. Eu queria ver junto com vocês como que o Evangelho nos impele a lutar pela causa do necessitado. E aqui a gente está falando dos negros. Eu não sei você, eu já assisti vários filmes que falam sobre o racismo. 12 anos de escravidão, Green Book, o Homens de Honra, um filmaço. E, gente, é incrível pensar que aquilo aconteceu de verdade. Não apenas a escravidão, mas o racismo, a segregação dos povos, não apenas nos Estados Unidos, mas o racismo que acontece aqui hoje. E é por causa dessa luta por igualdade que a gente precisa falar, sim, Black Lives Matter. Isso faz sentido. Isso faz sentido. E por que nós precisamos então falar do assunto? Porque, em primeiro lugar, o racismo é pecado. O racismo é pecado. Jesus teve que morrer por causa do racismo, ok? E em segundo lugar, porque o racismo está muito mais próximo de nós do que a gente pode entender. E talvez você se pergunte, como assim, Alex? Eu não consigo entender. Todo mundo sofre preconceito. É verdade. Eu já sofri preconceito. Quando eu era pequeno, eu tive um problema de pele, um problema dermatológico. E eu era todo pintadinho.
E aí as piadas vinham, né? Ó o girafão, ó o pintadinho, olha... E tudo mais. E aquilo ali realmente vinha como uma piada, mas eu sempre levei numa boa, mas de uma certa forma preconceituosa, né? E eu conheço pessoas que falam, eu sofri preconceito por ser branca, me chamavam de branquela, me chamavam de magrela, o outro fala, eu também sofri preconceito porque eu era gordinho, me chamavam de bolinha, isso e aquilo. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Apesar desses preconceitos terem acontecido de verdade, ninguém nunca morreu por ser magrelo. Ninguém nunca foi feito escravo por ser gordinho. Diferente do racismo. Por isso a gente precisa sim falar sobre racismo. E quando a gente fala que o racismo existe, a gente não está falando que as pessoas hoje apoiam o racismo. A gente não está falando que hoje as pessoas se levantam e declaram eu odeio os negros, como aquele pessoal do Ku Klux Klan ou do próprio nazismo que se colocavam como uma raça superior. Existe um documentário chamado Vítimas Esquecidas de Hitler. Né? Esse documentário foi lançado em 1997. Existe um homem nesse documentário chamado Hans Hauck. E ele é filho de um soldado argelino e de uma alemã branca. E ele deu um depoimento relatando que pelo menos 385 alemães negros foram obrigados a se esterilizar. Foram obrigados a fazer vasectomia. E nesse depoimento ele fala, era deprimente e opressivo. Eu me sentia meio humano. Ou seja, o nazismo, ele declarava esse ódio, essa superioridade. A gente não vê esse tipo de racismo hoje, mas a gente vê um racismo estrutural. A gente vê o racismo impregnado, sim, na nossa sociedade. Se a gente entrar em restaurantes mais caros, a gente vai ver pouquíssimas pessoas negras. Por quê? Por quê? Porque negro não gosta de restaurante caro? Não, é porque realmente o negro foi desprivilegiado. Realmente existe um problema social, existe um problema racial na nossa sociedade. E é por isso que hoje eu queria ler a palavra de Deus. E eu queria que a gente percebesse, entendesse como deve ser a nossa postura diante do racismo. Então, se você tiver um aplicativo, se você tiver uma Bíblia, por favor, abra comigo em Gálatas, no capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos, ok? A gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai pulando alguns versículos, então fique atento aí. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado. Homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Paulo, na carta aos Gálatas, ele tenta combater uma heresia lá no meio daquela igreja. Algumas pessoas, alguns missionários judaizantes da época,
Eles foram até a cidade da Galácia e falaram: olha, começou uma igreja aqui, não é mesmo? A gente ficou sabendo que um tal de Paulo, que se diz apóstolo de Jesus, veio e pregou o evangelho para vocês, né? Mas a gente tem uma coisa para falar para vocês. Olha, sabia que Paulo nem era um dos 12 apóstolos e ele fala que é apóstolo? Vocês sabiam que ele não veio de Jerusalém, ele veio de Tarso? Pois é. Vocês sabiam que eles estão falando mal dos 10 mandamentos, da lei de Deus? Aliás, ele disse que vocês são salvos apenas pela fé em Cristo Jesus? Pois é, esse Paulo está extremamente equivocado. Vocês precisam crer em Jesus, mas vocês precisam praticar a lei judaica. Então, é o seguinte, quem não se circuncidou, por favor, faça uma filinha aqui que a gente vai passar a faca e vai circuncidar todo mundo. Os missionários judaizantes daquela época começaram a falar mal de Paulo e da mensagem de Paulo. Olha só que coisa louca. Então, Paulo, no versículo 1 de Gálatas capítulo 3, ele fala exatamente, ele contesta o que estava acontecendo. Ele fala: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? O que Paulo fala nesse versículo 1 de Gálatas capítulo 3? Ele diz assim: olha gente, vocês escutaram a mensagem do evangelho, vocês sabem que a salvação é única e exclusivamente pela fé. A mensagem do evangelho foi pregada para vocês com tanta fidelidade, com tanta clareza, que é como se vocês tivessem visto Jesus na cruz, à medida que a mensagem era pregada. E aí vem alguns judaizantes e falam que vocês precisam praticar algumas leis para que vocês sejam realmente salvos. E aí ele usa esse termo: quem os enfeitiçou? Houve algum encantamento? Quem tirou vocês do foco de Cristo Jesus? Gente, no Evangelho a gente precisa entender que não existe mérito para sermos salvos. E por que? E a gente vai entender o que isso tem a ver com racismo. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é: no Evangelho nós não temos mérito nenhum para sermos salvos. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho coloca todo mundo em pé de igualdade. Todo ser humano, diante de um Deus santo e perfeito, é um pecador e merece ser condenado. Não existe ninguém que mereça ser filho de Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Até mesmo a pessoa que errou menos é merecedora de condenação. A gente sabe que tem pessoas que erram mais e outras que erram menos, tanto em quantidade quanto em proporcionalidade. Então existem estupradores, assim como existem murmuradores. Diante de Deus, todos os pecados, sejam eles terríveis para a sociedade ou não, diante de um Deus santo e perfeito, todo pecado merece condenação. Isso significa que quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende a mensagem de Cristo, a gente se vê sim como o pior dos pecadores. A gente vê o potencial do nosso pecado. A gente entende que nós não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Em Jesus somos todos podres. Em Jesus somos como sepulcro caiado. Por fora podemos até estar bonitinho, mas por dentro estamos perdidos. Só que a mensagem do Evangelho tem essa parte que escancara o nosso pecado, tem essa parte que mostra a nossa podridão, mas a mensagem do Evangelho tem um final maravilhoso e lindo, porque Deus, em Jesus, pega esses pecadores e Ele lava, perdoa, redime dos seus pecados. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele morreu na cruz no nosso lugar, a condenação que era para ser nossa caiu sobre ele, de tal forma, e por causa do sacrifício de Jesus por nós, nós temos agora o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. E é por isso que Paulo escancara
Ó, Gálatas insensatos! Não é pela prática da lei, não é pela circuncisão, não é por aquilo que você pode fazer, não existe mérito nenhum na nossa salvação, é de graça, porque é por aquilo que Cristo Jesus fez. Ele pagou o preço no nosso lugar. Em Jesus, nós somos filhos de Deus. Isso que ele disse em Gálatas 3:26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Gente, não existe um povo especial. Nem mesmo o povo de Israel era um povo especial. O povo de Israel foi escolhido por Deus não por ser mais bondoso ou por ser mais numeroso. O povo de Israel foi escolhido por Deus para alcançar e espalhar a glória de Deus por toda a terra. O povo de Israel foi escolhido lá em Abraão. E qual foi a mensagem que Deus deu para Abraão? Falar, eu vou fazer de você uma grande nação para que todos os povos da terra me adorem. Deus sempre quis alcançar todas as pessoas. E é por isso que entender o Evangelho significa entender que a nossa reconciliação em Deus defende uma reconciliação entre nós, todas as raças, todos os povos, de todas as línguas, agora é apenas um único povo. Em Jesus, somos todos iguais. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando a gente crê em Jesus, a gente nasce de novo. Quando a gente crê em Jesus, existe um novo nascimento. E aí, todas as pessoas, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, quando creem em Jesus, nascem de novo como um povo só. Eu nasci quando Jesus foi crucificado. Por isso que o racismo é uma negação profunda e total sobre o que o Evangelho comunica. Não tem como falar que você crê em Jesus, não tem como você falar que você é um seguidor de Jesus e ser racista. E talvez nesse ponto muitos aqui concordem. Talvez nesse ponto as pessoas vão falar, mas isso é óbvio, isso é óbvio. Quando a gente lê lá novamente Gálatas 3, de 26 a 29, fala assim, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa. O racismo é averso ao Evangelho. Ok? No Evangelho, o racismo deve ser sepultado junto com o nosso velho homem. E é isso que é demonstrado na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é nada mais, nada menos do que todas as pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as etnias, juntas como um único povo. Como um único povo. E a gente precisa lembrar disso. Agora, talvez você ainda persista, mas ok, isso não significa que exista racismo no mundo ou que eu seja racista. A gente tem que entender que o Evangelho, ele não apenas nos faz amar. Nós somos um povo de tal forma que nós devemos estar atento à dor de todas as pessoas do corpo. Paulo diz que quando uma pessoa se alegra, o corpo inteiro se alegra. Quando uma pessoa chora, todos devem chorar juntos. E, gente, é nessa perspectiva que devemos entender a nossa postura sobre o racismo. Porque a Bíblia fala que nós somos um em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, a gente vê Jesus falando, olha, cuidem dos órfãos e das viúvas, do pobre, do estrangeiro. Não existe ninguém que se levanta e questiona, Jesus, por que você está falando para cuidar do órfão e da viúva? Todos são iguais, Jesus. Devemos cuidar de todos. Ao invés de ficar falando para a gente cuidar do órfão e da viúva, fala que a gente tem que cuidar de todo mundo. Jesus fala para a gente cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre,
Não porque ele está falando que alguns merecem mais cuidados do que outros, mas porque ele sabe que alguns são menos cuidados do que outros. Gente, existe uma desigualdade no mundo e Deus, na sua palavra, fala que nós devemos estar atentos a essa desigualdade. Nós precisamos estar atentos à necessidade do negro. Nós precisamos, sim, ser a voz daqueles que estão necessitados. A gente já falou sobre justiça social, nós já falamos sobre a justiça moral e hoje a gente está falando que existe uma questão racial de anos, décadas, de séculos que precisa ser resolvido. Existe um problema sério estrutural. Provérbios 31, versículo 8 diz: fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos. Igreja, não basta parar de contar piadas racistas. Nós precisamos deixar de ser racistas. Sabe como que a transformação bíblica acontece? Sabe quando a transformação bíblica acontece? A gente vê isso lá em Efésios capítulo 4. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um ladrão deixa de ser um ladrão? A maior parte das pessoas diriam assim: um ladrão deixa de ser um ladrão quando ele para de roubar. Certo? Então vamos fazer o seguinte exercício. Pega um ladrão, coloca ele na cadeia. Ele parou de roubar? Sim. Ele está lá na cadeia, está preso. Ele vai roubar quem? Parou de roubar. Ele deixou de ser um ladrão? Não. Não necessariamente. E na grande maioria dos casos, não deixou de ser um ladrão. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, a nossa sociedade condena o racismo. O racismo é crime. Então, não existe nenhuma pessoa correndo pelas ruas falando: eu odeio os negros, negro tem que morrer. Não existe. Por outro lado, existem pessoas que, apesar de não declarar frases racistas, ainda no seu interior são racistas. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, fala: olha, sabe quando um ladrão deixa de ser um ladrão? Quando ele para de roubar, começa a trabalhar, tem dinheiro com as suas próprias mãos, ele consegue recursos com o seu trabalho e ele começa a dar. Ou seja, a transformação bíblica acontece não apenas quando ele para de fazer o errado, mas quando ele começa a fazer o certo. Em outras palavras, sabe quando que a igreja vai realmente responder de maneira adequada ao problema racial da nossa sociedade? Não apenas quando a gente fala: eu amo os negros, mas quando a gente começar a defender a causa deles, quando a gente começar a chorar com eles, quando a gente começar a perceber que o problema do racismo ainda existe. Quando a gente entender à luz do Evangelho que Deus me aceita por causa de Cristo Jesus e não por aquilo que eu fiz. Gente, a cruz é o lugar de encontro racial. Jesus é o mediador de todo aquele que crê, independente da raça, independente da etnia, da cor e da língua. Jesus morreu por causa do meu racismo. A gente precisa entender isso. Sabe qual é o problema do racismo? Sabe qual é a raiz desse problema? É o pecado e não a desigualdade social. Não a desigualdade social. E sabe o que é muito triste? É que as pessoas que acreditam que o problema é a desigualdade social lutam muito mais pela causa dos negros do que os cristãos. Eles são a voz dos negros. Eles são os ativistas que estão tentando lutar para acabar com a desigualdade. E é por isso que a pergunta do pastor Heber, feita no domingo passado, é tão importante. A pergunta não é onde está Deus, mas onde estamos nós? Onde estamos nós? O racismo é um problema, ele existe, ele é real, ele está presente. E nós estamos fazendo o quê? O que a igreja tem feito? E primeiro, para encerrar, eu queria propor quatro coisas.
para que a gente consiga aplicar essa mensagem. Primeira coisa, pare de falar que racismo não existe. Pare com isso. Isso não ajuda em nada. Isso não é verdade. Ok? Isso não é verdade. Converse com um amigo seu. Converse com um amigo seu negro e você vai descobrir que racismo está presente, machuca até hoje. Segunda coisa, pare de achar que você é melhor do que qualquer pessoa, ok? Nós não somos merecedores de nada. O Evangelho nos coloca em pé de igualdade no nosso pecado e nos coloca em pé de igualdade diante de Deus, porque todos nós somos filhos pela fé em Cristo Jesus. Então, segunda lição dessa mensagem, eu e você não somos merecedores e não somos melhores do que ninguém. Ok? Todos nós somos filhos por causa de Cristo Jesus. Terceira coisa, para de falar que racismo é mimimi. Para com isso. Isso é terrível. Isso é terrível. Sabe? A gente só precisa ver filmes que falam sobre isso. E a gente vai ver, a gente vê na palavra de Deus que a gente precisa chorar com os que choram. A gente precisa ver na palavra de Deus que nós somos um em Cristo Jesus. E se tem qualquer atitude, pensamento, declaração racista na sua volta, e aí vem o quarto ponto, faça alguma coisa, seja sensível, declare que isso está errado, com jeito, com amor, com carinho. Mas nós precisamos combater essa ideia. Nós precisamos parar com as frasezinhas que são clichê. A gente tem que parar com isso. Nós precisamos defender a causa daqueles que estão padecendo. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá assistindo George Floyd sendo sufocado, o que eu faria? O que eu faria? Eu fico imaginando, naquele momento, faltou alguém agir com um pouco mais de ousadia. Faltou alguém lutar pela vida de George Floyd. Faltou uma pessoa, não sei, empurrar o policial para que George Floyd não fosse morto. Mas a grande verdade é que se eu estivesse lá, eu não teria feito nada. Eu ia ficar com medo. E quem imaginaria que George Floyd morreria? Mas a grande verdade é que à nossa volta existem atitudes racistas acontecendo. E a gente está se calando, nós estamos nos omitindo, nós não estamos fazendo nada. Muitas pessoas não odeiam negros, mas têm pequenas atitudes racistas. E isso é uma ofensa ao Evangelho, ao cristianismo de Jesus. Isso é uma ofensa. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos realmente lutar por isso, nós precisamos ser sensíveis a isso, nós precisamos ser a voz daqueles que estão sofrendo. Racismo é pecado, racismo é crime, racismo é anticristão. Que Deus abençoe sua vida, que você seja confrontado, que você aprenda. Eu espero de coração que você deixe o Espírito Santo sondar o seu coração, para você saber se você precisa mudar alguma coisa. Fale com Deus. Eu te desafio nesse momento a falar: Deus, será que eu sou racista? Será que eu tenho algumas atitudes racistas? Será que eu preciso mudar algumas frases? Será que eu preciso mudar alguns pensamentos? Será que eu preciso lutar mais por essa causa? Será que eu preciso ser a voz daqueles que sofrem? Será que tem irmãos, irmãs? Será que tem pessoas à minha volta que precisam da minha intervenção, da minha ajuda e eu estou ficando calado? Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Eu tenho certeza que você pode ser grandemente transformado por essa mensagem, por essa palavra. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser.
Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do culto. A palavra do pastor Alex, ela foi sensacional. E é realmente isso, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos um corpo só, somos todos irmãos, filhos de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, sigam a gente nas redes sociais, Igreja Bevida e Projeto Capital Brasília. É isso, gente. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até o próximo capítulo. Gente, foi muito bom estar com vocês e fomos tremendamente abençoados no dia de hoje pela vida do pastor Alex. Para nós nesse tempo certamente vai ser um desafio vermos tudo que vai ser colocado aqui, mas o nosso coração tem um desejo ardente de ser parecido com Cristo Jesus. E se Cristo Jesus é justo, nós também queremos ser justos. Quero orar por você, finalizando a nossa programação. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, nesse dia. Agradecemos o teu cuidado, agradecemos o teu amor, agradecemos a tua provisão, agradecemos porque nós podemos chamá-lo de Pai, o Senhor tem nos chamado de filhos, Pai. Queremos pedir que a graça, que a paz, que a misericórdia, que o amor do Senhor repouse sobre o nosso lar, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e aguardamos você na nossa próxima celebração. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Fale a Deus, dá-nos hoje, Pai. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu.